Bem-vindo ao canal Informação Cristã. O nosso desejo é que você seja abençoado, e que se possível nos abençoe também, se inscrevendo, dando um like, e compartilhando com mais pessoas, para que essas mensagens alcancem o maior número de vidas. Ajude o canal Informação Cristã a crescer, para que o nosso trabalho alcance o nosso objetivo de evangelização. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Vivemos em uma sociedade profundamente influenciada pelo pós-modernismo. Estamos na era das muitas ideias, conceitos e valores. Como viver em família nesta era? Como criar filhos nesta época, quando parece que eles é que sabem de tudo? O Encontro com a Palavra está apresentando a série Família. Vamos ao programa de hoje com o pastor Edson Bruno. Muito bem-vindo, esse é o nosso Encontro com a Palavra. Acomode-se, pegue sua Bíblia, participe desse estudo bíblico. Estamos buscando as verdades bíblicas sobre o casamento e família. No programa anterior vimos como a compreensão é importante para a continuidade do casamento. Quando tivemos que parar, falávamos sobre as diferenças entre o homem e a mulher. Hoje veremos que para o homem compreender sua esposa, ele precisa se conscientizar da importância do passado dela. Isso é muito importante. Pense sobre isso. Durante anos, sua esposa foi criada para ser uma pessoa, enquanto você foi criado para ser outra, totalmente diferente. Cada um de vocês teve um passado diferente que ajudou a moldar o que vocês são hoje. Por isso, quando vocês se unem em um certo ponto de suas vidas, precisam se lembrar da importância de todos esses anos anteriores. Todos esses anos de experiência fizeram diferença no que seu cônjuge é hoje e você precisa ter consciência disso para entendê-lo. Você precisa entender a importância do passado. Ouçam essa história que ilustra bem o que eu estou falando. Se as pessoas que conheceram o pastor Dick Woodward, nosso professor, isso mesmo, que escreve esses maravilhosos estudos, se as pessoas que conheceram o pastor Dick Woodward e a sua esposa nos anos 60 hoje os reencontrassem, depois de mais de 30 anos, esperariam vê-la sobre uma cadeira de rodas. A senhora Jane era uma pessoa muito doente no final dos anos 60. Um dia, o pastor Dick Woodward voltou para casa e a encontrou muito mal. Foi a primeira vez que ele a viu daquele jeito. Ela estava com febre e suas juntas estavam inchadas. Era um quadro impressionante. Sabe o que ele fez? Ficou com muita raiva, ficou deprimido ao mesmo tempo. Estava quase chutando as paredes. A sua reação foi se desligar daquela situação. Era tudo o que ela precisava, né? Que marido companheiro ele foi, hein? Bom, mais tarde, ajudou muito ela a saber do seu passado, o passado de Dick, para compreender por que ele agiu daquela forma durante a sua doença. E nem foi preciso de um psicólogo para descobrir o porquê. Quando o pastor Dick Woodward era pequeno, sua mãe ficou muito doente. Eles eram em 11 filhos. Ela passou toda a gravidez do caçula na cama, e logo depois que seu último filho nasceu, ela ficou mais doente. Ela estava com câncer no cólon. Depois de uma cirurgia e de 2 anos lutando contra a doença, o Senhor levou a mãe de Dick Woodward. Foi um período muito difícil para toda a família. O pequeno Dick via seu pai cuidar de uma casa cheia de crianças e de uma mulher doente e trabalhar em 2 empregos. Para sustentar a família, durante o dia ele entregava correspondência e à noite era motorista de táxi. E no final, ele ainda a perdeu. Quando a esposa de Dick adoeceu, ele construiu a ideia de que é isso que as mulheres fazem, ficam doentes e nos abandonam com um monte de filhos. Nessa época, eles tinham 4 filhos, 3 deles com a idade inferior a 3 anos, sendo que 2 usavam fraldas. E quando chegava à noite em casa, lá estava ela. Ele ficou com muita raiva e deprimido. Foi preciso retroceder um pouco no seu passado
para entender o seu comportamento em uma fase difícil para os dois. Depois ele reagiu e pensou: acorda, homem! Essa não é sua mãe, é sua esposa, e ela precisa de você. Foram vários anos de lutas durante os quais Deus o fez crescer muito, principalmente espiritualmente. Você percebe por que era importante que ela entendesse a importância do passado de Dick? Ela poderia até ter entrado com pedido de divórcio. Ela estava doente com 5 filhos e tudo o que ele fazia era chutar a parede. Era caso de divórcio, não era? É extremamente importante reconhecer a importância do passado na vida do seu cônjuge para entender as atitudes dele hoje e poder viver bem com ele. Outra coisa para a qual precisamos atentar para compreender a pessoa com quem nos casamos é a individualidade. Deus nos fez diferentes e toda vez que faz uma pessoa, joga a forma fora. Isso quer dizer que somos indivíduos únicos, distintos de todas as outras pessoas. Você está casado ou casada com essa pessoa e está descobrindo que ela é única e distinta de todos os outros indivíduos da face da Terra. Você também deve ajudar seu cônjuge a descobrir isso e seu cônjuge também deve ajudar você a descobrir a mesma coisa. A definição da palavra compreensão é importante quando juntamos tudo isso. Vocês já devem ter percebido que adoro definições. Prestem atenção nesta definição. Compreensão são acordos mútuos que solucionam diferenças. Não é uma boa definição de compreensão? Acordos que solucionam diferenças. Somos tão diferentes. Ela é fêmea e eu sou macho, e nossos passados são diferentes. Somos diferentes em tantas coisas. Mas o que significa mesmo compreensão? Um acordo mútuo que soluciona diferenças. Outra definição é compreensão mútua de ideias e intenções que levam ao discernimento e afinidade. Para entender a pessoa com quem você vive, você precisa entender as diferenças dos sexos e a importância do passado. Esse é mais um ponto importante. Para entender seu cônjuge, você precisa querer entendê-lo. Honestamente, tem muita gente casada que nem quer entender seu cônjuge. Quando aconselho um casal, começo sempre assim. Para vocês se entenderem, vocês precisam, antes de mais nada, querer se entender. Vocês querem? Às vezes eles dizem, esqueça, eu não quero. Não dá para fazer muita coisa assim, dá? Mas se você realmente quer entender seu cônjuge, sugiro que você o coloque no centro da sua vida. Você precisa aplicar a regra de ouro. Coloque-se no lugar da outra pessoa e faça a seguinte pergunta. Se eu fosse o marido, o que gostaria que minha esposa fizesse, hein? Ou, se eu fosse a esposa, o que gostaria que meu marido fizesse? Isso não é fácil de conseguir, naturalmente, mas se você pedir a graça de Deus, vai conseguir. A segunda sugestão, caso você decida querer entender seu cônjuge, é ouvi-lo. Ouvir é uma arte. Tem muitas coisas que ainda não aprendemos sobre ouvir o outro. Você já tentou aplicar a arte de ouvir no seu casamento? É fácil detectar se entre um casal um ouve o outro. É muito óbvio. Se um presta atenção no outro ou não, logo vamos perceber isso. Enquanto eles acham que estou ouvindo o outro, na verdade eles estão pensando, já sei o que vou falar quando você calar a boca. Alguns chamam isso de ouvir, mas na verdade não é ouvir, é simplesmente esperar até a sua vez de falar. Jesus disse, aquele que tem ouvidos, ouça. Tem gente que escuta, mas não ouve. Será que você realmente ouve seu cônjuge quando ele está conversando com você? Ou você está só preparando a sua fala? Em Lucas, capítulo 7, lemos a história de quando Jesus aceitou o convite de um fariseu para jantar na casa dele. O fariseu não lavou os pés de Jesus, mas chega a casa uma mulher que, chorando, molhou os pés de Jesus, enxugou-os com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. O fariseu pensou consigo mesmo que conhecia aquele tipo de mulher e que, se fosse com ele, não aguentaria aquilo. Então, no versículo 44, Jesus faz uma pergunta tremenda para aquele fariseu. Vê esta mulher? O grego tem muitas palavras para ver, e essa significava, você realmente está vendo esta mulher? O que você enxerga quando olha para esta mulher? Acho que essa é uma ótima pergunta para os maridos.
Você vê essa mulher? Você realmente a ouve? Estamos falando em entender seu cônjuge. O que estamos dizendo é que se você realmente decidiu entender seu cônjuge, você tem que amá-lo. Francisco de Assis é um dos meus heróis. Ele fez seminário e destacou-se muito. Depois de concluir o seu treinamento como seminarista, o que no tempo dele significa passar anos mendigando com um saco de estopa, só para provar que tinha renunciado ao mundo, à carne e ao diabo, chegou o dia da ordenação. Nesse dia, o seminarista deveria fazer um sermão. No dia em que Francisco de Assis foi pregar, a catedral estava lotada. Antes de ir para o mosteiro, ele era uma pessoa muito famosa e de uma família rica. Todo mundo esperava um grande sermão. Mas quando ele subiu ao púlpito, ele disse: Deus não me chamou para pregar, mas para fazer. Vamos orar. Então ele fez sua oração. Famosa: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Agora preste atenção nisso. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar mais do que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que oração linda, não? Quero me concentrar na última parte dela. Que eu procure compreender mais do que ser compreendido. Dá para entender? A arte de compreender a pessoa com quem você vive está em colocá-la no centro de sua vida e não se preocupar se ela vai compreender você ou não. O desafio está em você compreendê-lo. Você está trabalhando nisso? Não vou perguntar se ele a ama. Você o ama? Esse conceito é revolucionário, simples, mas revolucionário. Esses elos estão interligados e se relacionam. Para compreender seu cônjuge, você deve ter um nível profundo de comunicação com ele. Você está lembrado que já falamos sobre os diferentes níveis de comunicação? Temos o nível da não comunicação. No nível seguinte, você pode compartilhar o que sabe, depois o que você pensa, depois o que você sente, e depois vem o nível mais profundo de comunicação, quando você fala sobre quem você foi, o que você é, e qual sua posição em relação ao que você acha que deveria ser e estar. O nível mais profundo de comunicação acontece quando os dois falam quem são, o que são, onde estão e o que acham que deveriam ser e onde deveriam estar. As pessoas não têm um nível profundo de comunicação porque, como já dissemos, são como porcos espinhos e quando tentam se abraçar, um espeta o outro. Se você realmente pretende se comunicar, não basta dizer, passa o sal ou vai chover hoje. Você vai descobrir que em um nível mais profundo de comunicação, você abre seu coração, você abre a sua alma. Vamos ficar por aqui. Pense nisso. Até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus.
Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.